Casas assombradas são icônicas no mundo do terror. Já tiveram vários filmes e séries sobre casas assombradas. A gente vê aí Amityville, Poltergeist, Invocação do Mal, tem aquela série maravilhosa da Residência dos Hill. Mas a coisa complica quando essas histórias de casas assombradas vêm pra vida real. Porque todo mundo quer assistir filme de terror sobre casa assombrada, mas ninguém quer morar numa casa assombrada. E hoje eu vou contar pra vocês algumas histórias que os nossos inscritos mandaram sobre as casas assombradas deles. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Você já morou em uma casa assombrada? Que eu saiba, não, né? Até hoje aí. Já teve algumas experiências que a gente já contou aqui no canal também, tá? Tem. Da outra casa que a gente morava. Tiveram algumas experiências lá, mas eu acho que não é assombrada não, né? Não, acho que foram eventos pontuais. Casa assombrada é quando, tipo assim, por gerações e coisas acontecem e mais de uma pessoa vê. Eu acho, assim, porque quando são eventos muito pontuais, eu acho que aí é uma situação ou outra. Eu já morei numa casa assombrada. Foi a casa lá do Rio de Janeiro, coisa e tal, e realmente muita gente via coisa lá, ouvia coisas, era péssimo. E eu já contei essa história aqui milhões de vezes, que depois eu descobri que era uma coisa do terreno mesmo, porque a minha vizinha, beijo Lilian, que ela comentou até no último vídeo. É verdade. Era uma coisa de terreno mesmo assombrado, então não era nem a questão da casa, era uma coisa mais intrínseca. Quem sabe não é uma coisa do bairro, uma coisa do Rio de Janeiro não ser assombrado? Pode ser. Provavelmente, Baixada Fluminense, gente, que era. Provavelmente tá aí a questão. Vamos então para as histórias, gente, porque o Vitor selecionou, eu li, claro, né, porque eu tenho que contar aqui pra vocês, eu tenho que saber a história, e eu fiquei chocada com quão babadeiras são essas histórias, tá? Vocês não perdem por esperar. E quem quiser também mandar a sua história, gente, é só enviar pra gente no contato na terradomedo@gmail.com, que a gente seleciona lá as histórias de vocês pra gente poder contar aqui em algum vídeo. E já vou pedir, próxima história dos inscritos eu tô querendo fazer de casos de família. Situações bizarras que vocês passaram em família, assombrações que vocês viram em família. Briga de família. Briga de família. Dedo no cu, gritaria, tudo em família, tá? Queremos uma coisa bem Regina Volpato, tá? Queremos casos de família nos Histórias dos Inscritos. Então, se você tem uma história bizarra de família, manda pro contato na terradomedo@gmail.com, de preferência sinalizando lá que a sua história é sobre família e sinalizando se a gente pode ou não ler seu nome. Essas de hoje também acontecem em família, naturalmente, porque envolve ali uma casa, né? Geralmente é a casa da avó. Na sua, no caso, era a casa da avó também. Então, vamos aí pras histórias de hoje. Vamos! A primeira história, gente, eu já gostei do título, tá? Eu geralmente não leio os títulos porque vocês adoram dar spoiler em título. E tem que dar mesmo, porque é bom que a gente sabe sobre o que é a história. Mas tá aqui, o título é Uma Casa, Décadas de Horror. Achei chique. Quem mandou foi a Marcela e ela disse: Oi, Cibele. Oi, Vitor. Oi. Oi. Eu já tô tão acostumada em ver conteúdos de terror que eu já não fico mais com medo. Só me desperta curiosidade, sabe? Sei, eu tô com esse problema, que nada mais me dá medo, assim, de coisas de terror, tá? Eu ainda não tô muito com esse problema, não. Eu tô com esse problema pra resolver. O problema é de ficar com medo de muita coisa. Mas no último vídeo de vocês, ela mandou em julho, tá? Essa história, então tem um tempinho esse vídeo, mas eu lembrei quando ela citou. Eu ouvi a história de uma moça que se mudou para um apartamento onde ela ouvia barulhos de salto alto todas as noites e que ela que observou todas as fotos tiradas no condomínio dela e tinha uma bolinha. Que é aquilo que a gente comentou sobre orbe, né? Que aparentemente é um ícone no mundo do terror também, aparições. Orbe quer dizer alguma coisa, são bolinhas iluminadas que aparecem em algumas fotos que a gente tira. Aí sim, fiquei com medo. Inclusive, dormi com a luz ligada naquela noite. KKKKKKKKK. Não pela história em si, mas porque isso me lembrou uma coisa que já estava guardada na minha memória há muito tempo. Na hora que ela falou das fotos, me subiu um calafrio e eu lembrei imediatamente. Não pensava nisso há anos e lembrei. Então lá vai a história. E nessa história que ela citou, inclusive, a menina mandou a foto pra gente e dá pra ver
a gente botou no vídeo. Vamos então para a história. Por volta ali dos anos 70, os meus avós compraram um terreno para construir uma casa para a família deles. Que no caso era o casal, né, os meus avós e os filhos. Já durante a construção, eles acharam uma situação curiosa, porque conforme a construção foi seguindo, eles foram encontrando alguns objetos enterrados ali no terreno. Eles pensaram que talvez, sei lá, pedreiros tivessem deixado ali, esqueceram na obra, então eles não deram muita ênfase para isso, não se preocuparam tanto. A casa ficou pronta, finalmente. E ela era consideravelmente grande. Os meus tios e a minha mãe, eles viveram a infância, viveram a adolescência nessa casa. E quando os filhos já estavam mais velhos, os meus avós decidiram sair daquela casa e morar num apartamento menor. E aí eles deixaram aquela casa para minha mãe morar. Porque ela estava ali sozinha, com 2 filhos. O meu pai tinha deixado a gente para ir morar com outra mulher. Então eles acharam que seria uma boa ideia minha mãe morar lá com a gente. Eu, particularmente, não lembro de nada que aconteceu enquanto a gente morava lá, porque eu era muito pequenininha. Mas a minha irmã, ela era um pouquinho mais velha, ela estava lá com seus 5, 6 anos de idade, então ela até consegue lembrar de algumas coisas. Até hoje ela tem dificuldade para dormir e ela me conta que isso começou a partir dessa idade. Toda vez que ela ia dormir, ela escutava um burburinho de conversa, como se tivesse ali um monte de gente conversando mesmo, só que ela não conseguia distinguir as palavras. E era assim sempre. Ela sempre deitava e ouvia esse burburinho de conversa, muitas pessoas conversando, só que ela não entendia nada. De vez em quando, o meu pai ia visitar a gente nessa casa e ele fazia sempre a mesma coisa. Ele tinha o costume de parar o carro em frente ao murinho ali da nossa casa, ele gritava o nome da minha irmã e ela ia correndinha, toda feliz assim, para receber ele. Mas um belo dia, ela estava em casa, ela ouviu claramente o nosso pai chamando o nome dela, parando o carro em frente, chamando o nome dela, e ela foi feliz até a janela para receber ele e tal, para ver ele, só que não tinha ninguém. E isso se tornou recorrente. Volta e meia, ela estava tranquila em casa, ouvia o nosso pai chamar o nome dela, ela chegava na janela e não tinha ninguém lá fora. Um dia minha irmã chegou até a comentar isso com a nossa babá, que estava acontecendo, e a babá falou com ela para não responder de forma nenhuma se ela não tivesse plena certeza de que era o nosso pai que estava chamando, porque poderia ser a morte chamando. Eu admito que eu achei um pouco de exagero da parte dela, só que eu entendi o ponto, eu entendi o que ela quis dizer. Só que a gente ficou pouco tempo morando lá, porque a minha mãe, ela tinha medo de ficar numa casa tão grande sozinha com 2 crianças. Então ela decidiu se mudar. Depois disso, a minha tia foi morar na casa com o bebezinho dela e os 2 enteados. E foi a partir daí que as manifestações começaram a ficar muito mais fortes. O bebê, toda noite, acordava dando risada. Quando a minha tia ia no quarto dele para conferir, ele estava simplesmente sentado no berço, olhando para a parede, como se estivesse vendo alguma coisa e rindo daquela coisa. Quando o bebê foi crescendo, ele chegou a comentar com a minha tia que tinha uma senhora embaixo da cama que sempre chamava ele para brincar. A minha tia só falou para ele nunca aceitar. Frequentemente os enteados dela viam vultos passando assim. E ele sempre achava que um achava que era o outro, sabe? Só que quando eles se chamavam, ninguém vinha porque eles nem estavam ali. O quarto da minha tia ficava exatamente de frente ali pro cômodo em que minha enteada ficava estudando. E aí, certo dia, a minha tia saiu do quarto e foi pra falar com a enteada dela alguma coisa. Só que quando ela abriu a porta do quarto dela, ela viu a enteada dela sentada estudando, só que tinha um homem em pé que estava passando a mão no ombro dela. Na mesma hora, minha tia fechou a porta do quarto e entrou porque ela ficou assustadíssima. Ela não sabia o que fazer, ela não tinha nem força para ir lá falar com ela. Alguns minutos se passaram e a enteada dela bateu na porta da minha tia e elas começaram a conversar. E nisso, a enteada falou que não estava conseguindo mais se concentrar no estudo porque ela sentiu alguma coisa no ombro dela. A minha tia só comentou com ela o que ela tinha visto naquele dia anos depois, porque ela não queria assustar mais a enteada. Alguns anos morando naquela casa, minha tia trouxe para morar lá uma diarista. E essa diarista vinha do interior, então ela passava a semana inteira dormindo na casa da minha tia. Essa moça tem esquizofrenia, só que na época a gente não tinha um diagnóstico, a gente não tinha certeza do que ela tinha, a gente só tinha noção de que ela não tinha
plenas faculdades mentais. Então, muita coisa que ela falava, a gente não levava muito a sério. Ela dormia no quarto que ficava ao lado do quarto da minha tia, que era um quarto que normalmente ficava trancado. Ele estava trancado por anos, ninguém sabia o porquê daquele quarto ficar trancado o tempo inteiro, mas era o único quarto disponível. Então a minha tia botou ela pra dormir lá. A mulher começou a ter terrores noturnos. Ela acordava de madrugada, gritando, desesperada, batendo em todas as portas da casa. E já aconteceu até de ela sair gritando em plena luz do dia, falando que a criatura preta que ficava na parede tinha pulado em cima dela. Todo mundo achava que era só um episódio ali dela, alguma crise, então todo mundo só ficava consolando ela e relevava. Muitas coisas foram acontecendo naquela casa, o clima era muito pesado lá, você entrava, você sentia aquela aura pesada. A minha tia brigava muito com meu tio e ela chegou até a perder um bebê que já estava ali próximo dos 9 meses, exatamente no dia do aniversário dela. Depois desse episódio específico, ela não conseguiu mais ficar bem na casa. E aí ela decidiu se mudar porque realmente remetia a coisas muito ruins. A casa ficou desocupada durante um tempo e em 2022, os meus avós venderam o apartamento. Então, enquanto eles estavam ali procurando outra casa para morar, eles se hospedaram na fatídica casa. A gente ia visitar os nossos avós, né, de vez em quando, e em uma dessas visitas, eu perguntei pra eles, por que vocês simplesmente não ficam nessa casa? Vocês estão procurando um apartamento, sendo que vocês têm uma casa enorme só pra vocês. Eles nunca tinham comentado nada de esquisito sobre a casa, nenhuma aparição, nenhuma experiência. Mas quando eu perguntei isso, a minha avó, depois de 45 anos, resolveu contar que nem ela, nem o meu avô nunca se sentiram bem naquela casa. Eles sentiam aquela energia pesada. Quando os meus tios e minha mãe eram adolescentes e eles ainda moravam lá, os meus avós viam várias vezes pegadas de bebês nas paredes da casa. E em todos os cantos da casa eles se sentiam observados. E qualquer foto que eles tiravam lá dentro, não importava, eles mudavam o ângulo, luz, tudo, mas sempre aparecia vários feixes de luz nas fotos. E o meu avô contou que sempre que ele passava em frente ao quarto da diarista, antes de ser o quarto da diarista, né, quando eles moravam lá, ele via uma figura completamente escura na parede que ficava olhando pra ele. E é por isso que ele trancou aquela porta e aquela porta ficou trancada por anos. Nós nunca tínhamos falado pra ele sobre os terrores noturnos da moça e ele também nunca falou nada disso pra gente, porque eles não queriam assustar ninguém. Fim da primeira história. Ai, gente... Assim, bizarríssimo, porque foi uma casa construída pelos avós dela. Então, eu acho que é o mesmo caso da casa lá do Rio, que o terreno que tem alguma coisa. Eu fico puto com isso, porque a pessoa custa a ter sua casinha, custa conseguir uma casa, aí vai lá e tem um fantasma pra atazanar. Gente, é um sonho meu e do Vitor a gente ter uma casa própria, um apartamento próprio. Eu fico pensando se Deus me livre e guarde a gente compra um apartamento assombrado. Sinceramente, eu falo assim, então vai começar a pagar aluguel. Não tem condição, não. Aí vai começar uma guerra entre eles e a gente. Não, aí começa. Eu vou expulsar eles. Ah, meu filho, eu vou chamar padre, exorcista, pastor, pai de santo, quero ver. De alguma forma vai sair assombração. Vai. Pelo amor de Deus. Porque se eu tenho minha casa, é minha e de mais ninguém. Ele não vai ajudar a pagar o boleto? Não vai lavar uma louça. Não vai. Não vai fazer umas coisas. Ah, sim, se ajudasse, né? Se ajudasse ainda, né? Fizesse uma comidinha gostosa. Agora, eu não entendi esses pais que viam passos de bebês nas paredes e deixaram as filhas ficar. Primeiro foi uma, aí depois deixou a outra. Tá, eu achei também os seus avós bem filhos da puta nesse sentido. E falta de comunicação também, né, gente? Porque então, ninguém conta pra ninguém. Eu acho que é isso que pegou. Por quê? Pelo que ela comentou aqui, os avós, eles contaram logo depois, tipo assim, agora, recente, que não se sentiam bem lá, coisa e tal. Mas os filhos não comunicavam também, né? Porque você não falou nada de relato do seu tio, da sua tia, da sua mãe, quando eles eram adolescentes e crianças. Então, não sei se eles viam ou é também uma falta de comunicação da família. Eu entendo que a pessoa vê, às vezes, fala assim, não vou falar, senão, né, vai achar que eu tô pirando aqui também, aí ninguém comenta com ninguém. Não, gente, mas esse tipo de coisa comenta.
passos de bebê na parede, eu acho. Isso aí eu acho que é um nível, entendeu? Não, ver um homem com a mão ali no ombro da menina... Não, isso aí eu também achei sua tia bem filha da putinha nesse sentido. Não deixa pra depois, não. Então, quando eu tava lendo a história pela primeira vez, eu pensei assim, nossa, gente, a tia também, um pingo de consideração penteada não tinha, né? Pra ir lá e falar. Mas, Vitor, se põe no lugar. O homem foi embora. Mo, nem pra chamar, ó. Fulano. Mo, se põe no lugar. Você iria encarar a figura? Colocando um homem colocando a mão no ombro da menina? Você ia lá falar, vamos sair daí? Como é que foi esse homem? Foi só um vulto? Pelo jeito que ela falou, era realmente uma figura parada, mexendo no ombro, porque primeiro que tinha detalhes. Materializado, entendeu? Carne, osso. Como é que ela sabe que é fantasma? Eu gritaria. A minha reação, na hora, eu acho que a sua também, seria de gritar de medo de achar que é um assaltante, alguma pessoa ali invadiu a casa. É. E aqui, eu achei falha sua de não contar, ou dos seus avós, de não contar quais objetos foram encontrados durante a obra ali da casa. Eu queria saber quais são esses objetos, porque eram brinquedos de crianças? Eram objetos pessoais de alguém? Eram objetos religiosos? Porque isso muda também. Pois é. Já deixa aí no comentário se você também estiver ouvindo, se você estiver ouvindo a sua história aqui que a Sibeli está contando. E também já é blitz dos comentários. Nossa, não teve susto dessa vez? Não teve. E vai ser diferente. Hoje é blitz do hype. Então, bora hypar, gente. Então, não, mas aí é 2 em 1. Comenta e hypa. É. Ajuda a gente a botar esse vídeo aqui na listinha dos hypes, porque vocês conseguem, porque a gente já foi. E comenta aí qualquer coisa, gente. Nem que seja igual a diva que eu já citei aqui. Inclusive, no vídeo que eu citei ela comentou também. Comentário para ajudar no engajamento. Acho que é a Aline, o nome dela, diva você. Ela comenta em todos os vídeos isso. Gente, mas essas histórias traz curiosidades também. Pergunta aí pra pessoa. Pergunta. Todo mundo que tá aqui, que a Sibeli vai contar a história hoje, assiste os vídeos e vai ver esse vídeo aqui também. Vamos então pra segunda história? A segunda história é o Pão Ofendido, que mandou pra gente. E ele já apareceu em live, coisa e tal. Enfim, é o Pão Ofendido. Ele é um inscrito recorrente aqui do canal. Ícone. E ele mandou a seguinte mensagem. Oiê, Sibeli e Vitor. Espero que estejam bem. Quero compartilhar uma história que me marcou e que é um dos poucos motivos de eu não ser completamente ateu. Mas eu não digo que o relato a seguir é completamente verídico, porque eu tinha apenas 10 anos quando aconteceu. Então muita coisa pode ter sido fruto da minha imaginação. E também tô contando porque eu acabei de lembrar que há uns 7 anos atrás eu já contei essa história para outros youtubers. Me senti traindo o canal. Abre parêntese. E esses outros youtubers hoje em dia são bolsonaristas. Dá até vergonha. Vou aproveitar para falar aqui. Já vai aparecer comentário aqui falando assim: ai, tá misturando política, não sei o quê. Gente, se você segue esse canal, você não sabe que eu odeio Bolsonaro, vocês tá vendo que vídeo? Inclusive, quem tá assistindo até agora, comenta aí. Tá legal a papuda? E a papuda, hein? E a papuda? E eu sei de quem o Pão Ofendido tá falando, esses youtubers que depois, né, são bolsonaristas e tal. Mas não comenta aqui não, gente. Dá engajamento pra esse povo, não. Eu sei que muita gente vai saber quem são. Comenta não, mas deixa quieto. Mil perdões pela enrolação. Vamos ao relato. Minha família até hoje não está nada bem financeiramente e nunca conseguimos comprar uma casa própria. É isso, essa foi minha história de terror, até a próxima. Brincadeira. Mas aí é a história de terror de, sei lá, 90% do Brasil, não é mesmo? Vamos então para o relato do Pão Ofendido. Se mudar de casa, para quem mora de aluguel, é uma coisa extremamente comum. Eu já me mudei tanto de casa que tem um bairro que em cada rua deste bairro tem uma casa cuja qual eu morei. Como ser pobre já não era terror suficiente, aos 10 anos de idade eu tive o azar de morar numa casa possivelmente mal assombrada durante um ano inteiro. Ela não era uma casa velha, não era possível que tivesse alguma história tão aterrorizante nela. Tipo, essas histórias, o dono antigo amaldiçoou a casa, ou a dona morreu no quarto principal, umas coisas assim, sabe? Não era o tipo de casa que você olha e pensa, casa assombrada. Eu não lembro exatamente quando essas manifestações começaram,
mas eu sei que foi aos poucos, assim. Eu, por exemplo, comecei vendo vultos. No começo, eram aqueles vultos rápidos, sabe? Que mal dá pra você ver, porque eles passam assim rapidão, coisa e tal. Mas conforme o tempo foi passando, esses vultos se tornaram mais lentos. Eles iam caminhando bem devagar, e aí eu conseguia ver pela visão periférica. Só que quando eu olhava diretamente, eles desapareciam. Até que um dia, tudo isso parou. E durante uns dias, a casa ficou em completo silêncio, ficou tudo normal. Mas aí eu comecei a ter pesadelo com uma velha. Essa velha, ela ficava olhando, encarando um acidente que eu tinha tido aos 6 anos de idade. E ela ria de um acidente que infelizmente me marcou muito, porque até hoje eu tenho uma marca na perna por conta desse acidente. O pior é que eu lembro exatamente como era essa velha. Ela era toda branca. E quando eu digo toda, era toda mesmo. A pele, as roupas, o pouco cabelo, inclusive os olhos dela não tinham a pupila. Era completamente branco. Ela brilhava como se ela própria emanasse luz. E era toda enrugada. A única coisa no corpo dela que tinha alguma outra cor era sua gengiva. Ela não tinha dentes na boca e sua gengiva era vermelho, um vermelho vivo. As coisas pioraram a partir daí, porque eu comecei a ver essa velha na vida real também. E foi muito tenso, porque eu tava vivenciando esses momentos aterrorizantes, só que os meus pais pareciam estar vivendo normalmente, nada acontecia com eles. E isso é uma das coisas que me faz ficar na dúvida se a casa era de fato assombrada. Eu perguntei pra eles, e eu pergunto até hoje, se eles chegaram a ver alguma coisa na casa, só que eles negam. Eles falam que eles não viam nada e nem percebiam que eu ficava com medo. Mas teve uma coisa que me fez ter mais dúvidas ainda da realidade em que eu vivi, mas eu já chego lá. Como eu disse, a situação piorou muito depois dos pesadelos. E aí vão as experiências que mais me marcaram. Eu amava ficar assistindo TV até mais tarde na sala. E a maioria das coisas aconteciam exatamente nesse período. Teve uma vez que eu estava tranquilamente assistindo desenho na sala, quando eu comecei a ouvir uma música muito antiga que parecia estar vindo da minha cozinha. Quando eu cheguei lá, estava acontecendo uma festa. E eu sei que parece estranho eu contar isso pra vocês, mas era exatamente o que estava acontecendo. Eu via um monte de silhuetas, que eram penumbras quase invisíveis, só que quando você olhava mais e percebia o que elas estavam fazendo, parecia que elas estavam ali festejando com copinhos na mão, sabe, de bebida. E a música nem parecia estar vindo do ambiente ali da cozinha, parecia que ela estava tocando dentro da minha cabeça. E não parecia que as pessoas estavam na minha cozinha, no ambiente físico da minha cozinha, e sim como se elas estivessem nos meus olhos. E foi uma experiência tão específica que eu nem sei se eu contando aqui pra vocês tá fazendo jus ao que eu realmente vivi, mas é o máximo que eu consigo chegar de alguma descrição. Eu nem lembro o que eu fiz depois de ver essa festa, ou seja lá o que era aquilo. Eu acho que eu corri pro quarto dos meus pais, mas eu tenho certeza que eu não contei pra eles, porque sempre que essas coisas aconteciam, eu nunca conseguia contar pra eles. Eu só contei realmente essas coisas depois que a gente se mudou. Teve também o dia que eu vi a velha na vida real pela primeira vez. De novo, eu tava na sala assistindo televisão. Aí eu tava assistindo TV e eu queria mudar pra assistir no DVD. Não sei, pode ser também o contrário. E por que que isso é importante? Então, na minha casa antigamente, a gente tinha o famoso gatonete, que era ali TV a cabo, porém pirata. Piratão mesmo, pegava ali os canais fechados de forma clandestina. Só que para isso, a gente tinha que colocar, essa é só para os 30 a mais mesmo, tá? Que a gente tinha que usar os cabos de áudio e vídeo. O que são os cabos de áudio e vídeo? Quando você conectava o DVD, antes do HDMI, você tinha que colocar os cabos, que eram um cabo que se dividia em 3, aí um era vermelho, outro era branco, outro era amarelo. E a gente só tinha um cabo desse. Então, quando a gente tava assistindo o DVD, sei lá, e a gente queria ir pra TV, a gente tinha que desconectar os cabos do DVD para conectar no aparelhinho do gatonete. Para eu trocar esses cabos sem fazer barulho, eu tinha que ir para trás da estante. Aí eu me abaixava para tirar o cabo do DVD, que ficava na extremidade direita da estante, e eu tinha que levantar os cabos até a parte esquerda para colocar no aparelho de gatonete. E quando eu fazia esse movimento, dava para eu ver a sala, porque
Naquela parte da estante, eu acho que tinha quebrado a paredinha de trás da estante, então tava sem. Então eu conseguia ver ali a sala inteira. Só que naquele dia eu tava ali mexendo no aparelhinho do gatonete e eu olhei pra sala, parecia estar tudo tranquilo. Só que quando eu abaixei pra mexer no aparelho de DVD, eu vi os pés da velha. Ela tava sentada no sofá que ficava imediatamente de frente pra TV. E atrás do sofá, que eu gostava de ficar deitada ali assistindo TV. Eu fiquei ali, abaixadinha na parte do DVD, num lugar que não dava pra eu ver ela e nem ela me ver. E eu fiquei ali abaixada, eu não ia sair enquanto ela não desaparecesse dali. E eu tava na esperança dela não ter me visto. Quando eu fui até a parte do aparelho da gatonete, eu olhei pra sala e não tinha nada. Tava vazia a sala. Então eu voltei pro ângulo anterior pra eu poder ver se ela tinha de fato desaparecido. Eu me abaixei e dessa vez os pés dela estavam lá, na minha frente. Só que dessa vez, bem pertinho. Ela tava parada exatamente na parte direita da estante, onde eu tava. A partir daí eu só lembro de sair correndo pelo lado esquerdo da estante e fui direto pro quarto dos meus pais e fiquei por lá o resto da noite. É engraçado que eu não me lembro em nenhuma dessas situações de eu gritar pedindo ajuda, chorar. E por que é engraçado? Porque eu era muito chorona. Eu não tinha vergonha de pedir ajuda, eu chorava por tudo. Só que nessas situações, eu simplesmente ia correndo pro quarto dos meus pais. Aí eu só falava, tô com medo e tal, e eles me deixavam dormir lá sem questionar. Outro grande evento aconteceu quando eu e meu primo, a gente estava brincando de pique-esconde em casa. Fui procurar o meu primo no quartinho da bagunça e lá estava ela, de pé. Pelo menos foi o que eu achei. Aquele quarto não tinha luz e a janela estava fechada. Então eu só conseguia ver na penumbra, no cantinho, lá bem no cantinho, o meu primo parado me encarando. Não importava o que eu falava pra ele, ele não me respondia. Só que o meu medo, o meu cagaço começou a ficar forte quando eu ouvi a voz do meu primo vindo do lado de fora do quarto. Enquanto eu ainda estava ali, encarando aquele ser, eu fiquei paralisada de medo. E eu demorei para perceber que o meu primo estava me gritando desesperado. Eu fui correndo até ele e quando eu encontrei com ele, ele estava branco, pálido, porque ele tinha acabado de encontrar com a velha. Ela estava observando a gente atrás de uma árvore no quintal. Só dava para ver uma parte do rosto dela, porque o corpo estava tampado pela árvore. O que seria fisicamente impossível, porque aquela árvore era muito fina. Não dava para tampar o corpo de uma pessoa. Ela estava inexpressiva e com a boca aberta. Ela sempre aparecia assim para mim. Só nos meus sonhos mesmo que ela aparecia rindo. Era horrível aquele ser todo branco, mas com a boca, com a gengiva completamente vermelha. Tudo isso aconteceu de dia e os nossos pais só chegariam no final da tarde, assim. Pro meu primo, ele tinha a solução perfeita. Vamos entrar dentro de casa e ficar trancados lá até os nossos pais chegarem. Só que ele não sabia da criatura que estava lá dentro. E eu também não contei pra ele não se assustar mais. Eu tava num impasse. Ficar dentro de casa com aquela criatura ou passar correndo ali pela árvore que a velha tava pra sair de casa, chegar até o portão e sair. Até tinha como sair pelo portão dos fundos, pelo quintal na parte de trás. Só que para isso eu tinha que entrar dentro da casa e procurar aquela chave que poderia estar em qualquer lugar. No fim das contas, ficamos eu e meu primo ali, sentados na varanda, encarando a velha até os nossos pais chegarem e o meu primo surtar. Eles botaram a gente pra dentro de casa, quando chegaram, e a velha desapareceu por algum momento, porque na hora que eles saíram, ela não tava mais lá. Ele tava com muito medo de ir embora, tadinho, e passar pela velha. O pai dele teve até que brigar com ele pra ele sair. O meu primo lembra disso e até com mais detalhes do que eu me lembro. Ele conta que, enquanto ele tava ali, esbaforido, contando a história, eu não confirmava nada. Eu tava ali parada, enquanto ele tava tentando convencer os nossos pais que não estavam acreditando. A partir daí, a velha começou a me perseguir. Eu via ela pelos cômodos da casa, eu já via ela até do lado da minha mãe. Nenhum adulto via ela e eu também não conseguia mostrar, dizer o que eu tava vendo. Ela também não fazia, nem falava nada comigo, mas dava muito medo. Graças a Deus não aconteceu nada comigo e isso tudo parou quando a gente finalmente se mudou. Eu vi ela várias vezes, vi outras criaturas também e nada nunca me fez mal diretamente, só dava muito medo. Algumas até me transmitiam um pouco de paz, mas
outras, nossa, o medo que outras passavam, meu Deus do céu. Teve até uma vez que eu tava assobiando enquanto eu ia pra cozinha pegar alguma coisa pra eu comer e eu ouvi um assovio no meu ouvido. Eu senti o sopro, sabe? Quando a pessoa assobia no seu ouvido, também senti o peso ali de quando a pessoa se escora em você. Só que depois disso parece que a pessoa, o ser, seja o que for aquilo, saiu correndo em disparada, porque eu não vi mais nada, não senti mais nada, só muito, muito medo. Fora essas situações que eu comentei aqui com vocês agora, eu não lembro de outras experiências que eu tive, mas eu lembro do sentimento, sabe? O medo que eu senti em várias outras situações. E eu fico na dúvida justamente porque essas criaturas nunca fizeram nada comigo, quem viu foi eu e meu primo, e mais ninguém viu nada. Só a gente. Fim da segunda história. Bem, pão ofendido. Eu acho que assim, a partir da primeira história que a gente leu, a gente já vê que não precisa de muita coisa pra uma casa ser assombrada. Que nem ele falou assim, quem olhava pra aquela casa não imaginava, né? Ninguém morreu lá, coisa e tal. Mas assim, eu acho que nesse caso, era uma parada que só afeta crianças mesmo. Eu me identifiquei um pouco com essa história, na parte que ele falou assim, ficava até tarde assistindo TV. Eu fiz uma analogia com a barata. Pra mim, a mulher de branco era minha barata, que só eu via, o rato também, só eu via, ia falar com meus pais, não conseguia ver, não via nada. E só aparecia também na hora que eu tava lá acordado, só eu via, só eu conseguia ver. Mas você preferia que fosse barata mesmo ou fosse o espírito? Olha, não, barata mesmo, né? Talvez que você falar, mas quando aparece bicho aqui de fora, parece que entrou um demônio aqui dentro de casa, porque a gente fica apavorado. Mas aí é que tá, por que só criança? Modi. Será que o fantasma tem esse poder de autorização de quem vai ver, quem não vai ver? Não sei, talvez, eu não pensei muito pra esse lado, mas tem essa coisa que sempre ficam falando, que crianças e animais têm mais sensibilidade, né? Tem até um caso que a gente trouxe aqui, nossa, é na época jurássica do canal, tem um caso das gêmeas e tal, que... Das gêmeas silenciosas? Não, a gente nunca trouxe as gêmeas silenciosas, inclusive é um caso bom pra gente trazer. Se vocês quiserem casos, né, gente? Vocês gostariam da gente contando casos de novo? O Vitor fez cara de cu. Mas a gente já trouxe das irmãs Pollock, que... Resumão aqui, se vocês quiserem detalhes, vocês vão lá no vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Mas um casal tinha 2 filhas, as 2 filhas morreram, criancinha, foram atropeladas e morreram. E as gêmeas vieram meio que cópias daquelas crianças que faleceram. E quando elas eram crianças, elas tinham muita coisa das irmãs que morreram. Só que foram crescendo, foram perdendo isso. Então, desde muito tempo se tem essa coisa de que crianças e animais são mais sensíveis a coisas espirituais. Então pode ser que a presença naquela casa não fosse tão forte, talvez aquela velha estivesse se fortalecendo do seu pavor que você tinha dela, pode ser. E aí, se vocês ficassem por mais tempo, provavelmente iria começar a atingir os adultos, porque aí eu acho que essas coisas ali dentro ficariam mais fortes, porque tem isso também do mundo espiritual, de que essas coisas vão ficando mais fortes. Eu não entendo muito não. Tem muito tempo que eu assisti Ghost, mas tem disso também, que... Gente, as referências são filmes, tá? Não tem nada ligado com a realidade. Olha, você sabe, se não, a vida imita a arte imita a vida. Mas em Ghost, ele não consegue, ele fica transpassando assim as coisas e ele consegue mover as coisas. Mas o do trem consegue. Que trem? O fantasma do trem. Em Ghost, o fantasma do trem, ele consegue chutar a latinha. Aí que ele ensina pro outro. Então, mas quando ele consegue mexer, é quando ele tá com ódio. Então, eu acho que quando um espírito é recém-morrido, ele não tem ali as manhas de ser um espírito, entendeu? Nossa, me deu vontade de assistir Ghost. Tem muito tempo que eu assisti, acho que eu só assisti uma vez na vida. Não é um espírito vivido, né? Não é, com experiência, sabe? Com propriedade. Acho que nesse caso era um espírito mais fraquinho. Botou uma skin assustadora, não vamos negar, que uma velha toda de branco, brilhante, com uma gengiva vermelha escarlate. Eu consegui imaginar. Você conseguiu imaginar essa senhora? Eu consegui imaginar essa senhora, mas eu imaginei ela, sabe como? A velha do Iluminado, que sai pelada da banheira. Eu tava o tempo inteiro que eu tava lendo essa história, eu tava imaginando essa velha. Ai, não tava imaginando ela não, eu tava imaginando uma mais chique, assim, arrumadinha, tudo no lugar.
A gengiva vermelha, assim. Você imaginou uma Karen? Não, imaginei sem cabelo branco, tudo branco, assim. Imaginei assim, tipo uma noiva com a gengiva vermelha, assim, bem it girl. Você achou ela mais babilônica? Achei a bem drag. Mais labobônica, Bob Gudiana. Uma drag. Uma drag, entendi. Mas assim, uma drag é mais uma drag coisa... chique. Festa do Pediri, uma coisa bem white. Festa de quê? Pediri, desculpa, peraí. Mas então vamos para a próxima história, gente. Eu adorei, tá? As duas... Gente, essas duas histórias, porque o Vitor selecionou e eu li, depois eu pensei assim, Vitor, onde é que você arrumou histórias tão boas dos inscritos, gente? No e-mail, que é tapa-no-terra-do-medo@gmail.com, caso você também tenha histórias assim. A próxima é do César Henrique. O César Henrique disse: Oi, Ciboles, me chamo César, pode falar meu nome. Vamos pra história. Sucinto. O Pão Ofendido escreveu um TCC pra gente. O César, meu nome é César. Meu nome é Júlia. E vamos pra história. O nome da cidade dele é muito bom. É Zacarias. Eu moro numa cidadezinha. Eu moro numa cidadezinha no interior de São Paulo, chamado Zacarias. Foi o melhor que eu consegui. Não vou repetir que eu não vou conseguir falar isso sério. Eu e minha prima, quando a gente era criança, a gente era muito próximo. Praticamente todos os dias eu ia na casa dela. Daí teve um dia que estávamos eu e minha prima sozinhos na casa dela. Ela tinha muitos brinquedos. Sério, muitos brinquedos. E estávamos ali sentados na sala. Eu não lembro o que a gente estava fazendo, acho que a gente estava vendo ali vídeos no YouTube. Estávamos bem tranquilas quando a minha prima levantou e foi até a cozinha. No caminho, ela passou em frente à porta de um dos quartos e levou um susto ali. Porque, segundo ela, tinha uma pessoa parada olhando para ela na porta do quarto. E mais uma vez, só nós duas estávamos em casa. Não era pra ter ninguém ali. Nós ficamos calmas até pra situação e fomos brincar ali com a caixinha de música que ela tinha. Depois de um tempo, ficamos ali entediados. A gente largou a caixinha de lado e fomos fazer outra coisa. Quando a gente menos esperava, a caixinha começou a tocar sozinha. A gente se cagou inteira. Saímos correndo pela rua, gritando. E aí até uma vizinha que estava do lado de fora perguntou o que tinha acontecido, porque a gente estava desesperada. A gente explicou. Só que ficamos ali, sentadas na calçada, até a minha madrinha chegar em casa. E depois que a minha madrinha chegou, nada aconteceu. Depois de alguns dias, eu voltei na casa dela. E quando eu cheguei lá, a minha prima disse que tirou uma foto com a minha madrinha, mãe dela no caso, dentro da casa. E no fundo, tinha aparecido um homem com um chapéu de palha. Eu achei muito assustador, porque sempre que a gente tava ali, sempre que eu tava naquela casa, eu sentia que tinha mais alguém com a gente, sabe? Sempre que eu dormia lá, eu não conseguia pegar no sono direito. Eu sentia uma presença esquisita, chegava a ver alguns vultos. Graças a Deus elas se mudaram, mas eu não tenho mais contato com ela também. Infelizmente. Fim da terceira história. Essa foi curtinha. Eu fiquei muito revoltada quando eu tava lendo essa história, porque eu fui até o final do e-mail e não tinha foto, tá? Fiquei puta das minhas calças. E aí a pessoa falou assim: tentei achar a foto, mas não consegui. Nós éramos bem pequenos quando tudo aconteceu, por isso foi tão assustador pra nós. Se vocês quiserem, posso tentar lembrar de mais algumas histórias do sítio onde a minha avó morava. Meu amor, comece a trabalhar esse cérebro. Claro que a gente quer. Vai tomar B12 e vai lembrar dessas histórias. Mas eu queria tanto ver essa foto. Eu vou dormir pensando nessa foto, César. Acha ela. E assim, gente, achei essa mais... Mas em comparação com as outras, essa foi mais tranquilinha. Nossa, né? essa foi tranquila. Mas aí é aquela coisa de comparação, né? A gente vê coisas horríveis. Velha com gengiva branca. Velha com a gengiva vermelha. Velha com a gengiva vermelha. A outra história lá, a casa de 45 anos, que era um cemitério, que não sei o que. Casa que inventa, né? Exagera. Então essa foi ter mamão com açúcar, né? Pensando. E o lado bom é que você não morava nessa casa. Eu acho que quando a gente mora na casa, é pior. Porque quando não mora, você pode só ir embora. Que nem ali. Ai, vocês tiveram aquela experiência esquisita, vocês saíram correndo pra rua, coisa e tal, sua madrinha chegou, vocês entraram e depois você ficou dias sem lá. Só que sua prima teve que conviver naquela casa.
Sem opção. Ela não tinha como voltar dias depois. Mas eu gostei. É aquela história gostosinha de terror que a gente conta, né? Aquelas experiências leves e tênis. Gente, hora de ir para a última história desse vídeo. Então, se você não respeitou a blitz dos comentários antes, respeite agora. E comente alguma coisa neste vídeo. Deixa um beijo pra gente, entendeu? Deixa um beijo, um emoji. Comenta qual história você mais gostou, qual que te deixou com mais medo. A próxima é da Isabel Borges, que é uma conterrânea! Você tá rindo de mim, mas eu achei interessante. Bom, ela botou, relato de Isabel, Juiz de Fora MG. Sou de Juiz de Fora, gente. Quem é de Juiz de Fora, comenta, adoro. Eu adoro quando eu descubro que algum criador é de Juiz de Fora. Aí ela mandou aqui. Oi, Cibele. Oi, Vitor. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Me chamo Isabel e também sou de Juiz de Fora. Mas os meus relatos não são daqui, e sim da cidade da minha família materna, no sul de Minas. A figura central dessa história é a minha bisavó. E os relatos podem ter alguns erros porque eu ouvi de terceiros. O Vitor falou ali que é um telefone sem fio. Gente, vamos ouvir esse telefone sem fio de gerações. Meu tataravô foi um homem relativamente rico, dono de várias terras voltadas para o cultivo do café. Depois disso, essas terras foram todas separadas entre os descendentes, sendo uma parte dela do meu avô, que usa como roça. A gente vai visitar de vez em quando. A casa principal, curiosamente, era a casa onde o meu tataravô morava. Quando a minha bisavó era criança, a mãe dela faleceu e o pai acabou se casando com uma outra mulher, que, segundo as más línguas, era uma mulher bem cruel. A madrasta tinha pavor de ter filhos. Ela não queria ter filhos de forma alguma. Só que em certo momento, ela acabou engravidando. Agora, se era ou não do meu tataravô, nunca saberemos. E ela fez questão de esconder a gravidez do meu tataravô, aproveitando ali que ele não passava muito tempo em casa. Quando a madrasta finalmente entrou em trabalho de parto, estavam em casa só a minha bisavó e a empregada. Porque o meu tataravô tinha ido para a cidade, ele ia demorar. Então ela teve os nenéns ali, que eram gêmeos, e assim que as crianças nasceram, ela entregou as crianças para a empregada e disse: se livra dessas crianças no mato, tá? Não quero saber, só dá seus pulos. A minha bisavó não sabe o que aconteceu com essas crianças, mas ela conta que anos depois, quando ela estava sozinha, sentada na casa, à toa, assim, ela ouvia choro de criança vinda do lado de fora. O segundo relato aconteceu depois, quando a minha bisavó faleceu. Em vida, ela tinha o hábito de sentar na sala principal ali da casa e fumar tabaco. Pouco tempo depois, ela faleceu. E tanto meu avô quanto a minha avó diziam sentir cheiro de tabaco na sala, que era a mesma sala que ela costumava fumar. Simplesmente eles estavam na sala e tal, acontecia de vez em quando, eles estavam lá fazendo as coisinhas deles e o cheiro preenchia todo o ambiente. Eu tenho algumas teorias. Uma delas é que essa casa prende o espírito, depois que ele morre, a esse plano. Ou então que a mediunidade foi passando ali para a família até certa geração. E se for essa segunda teoria, parou ali na geração da minha mãe, porque eu e ela, a gente não tem experiência paranormal nenhuma. Fim da última história. Amei que a Isabel finalizou com: é um relato bem simples, mas espero que tenham gostado. Atenciosamente, Isabel. Querida, você contou um crime agora, não sei se você... Crianças! Você deu uma pontadinha de um crime. Mato. Não é? É bem simples, sabe o que eu acabei de contar? Normalzinho. Meu amor, Isso aí é crime. isso aí é crime, não é mesmo? Ah, já prescreveu, porque foi a mulher do tataravô dela. Mas, imagina, gente, devia acontecer umas coisas assim bizarras antigamente, né? Essa coisa de cheiro, né, cheiro de cigarro, essas coisas assim, me pega um pouco porque às vezes eu sinto também. Mas na casa lá, quando a gente morava no outro bairro, eu também sentia mais lá. Cheiro de cigarro principalmente, e de vez em quando também conseguia sentir cheiro daquelas flor de cemitério, sabe? Eu também sentia cheiro de flor de cemitério. E é específico. Porque sentia cheiro de cigarro. E eu sentia também muito específico. Minha mãe tá viva, mas era o perfume que minha mãe usava quando eu morava com ela quando eu era criança. Eu sentia. Mas isso não é
talvez uma lembrança, nossa, esse cheiro às vezes, muitas vezes pode ser alguma coisa que o seu corpo tá indicando ali também. Nossa, mas aí você chega a sentir, sabe? Eu esqueci agora de que é, mas eu sei que às vezes se você tiver com algum problema, não sei se é neurológico, alguma coisa assim, é comum você sentir algum cheiro também. Ah, mas aí tá eu e você com problema neurológico? Eu não sei explicar. Não sou dessa área de medicina. Cadê alguém da área pra explicar isso que o Vitor tá falando, gente? Quem for da área aí e souber explicar melhor, deixa aí nos comentários. Mas eu já ouvi falar assim, que às vezes esses cheiros que a gente sente é alguma coisa que o corpo tá indicando também. Aí fica na nossa memória, talvez um cheiro de cigarro, cheiros marcantes, né? Entendi. Cheiro de perfume e tudo mais. Às vezes não é um cheiro que todo mundo tá sentindo ali no ambiente. Ah, mas já aconteceu várias vezes de eu falar com minha avó tá sentindo cheiro de perfume, ela tô. E aí, às vezes, era tipo assim, só no corredor, sabe? Que nem tinha como vir de fora. Ficava parado no corredor, cheiro de perfume forte. Que nem agora a gente tá no nosso escritório. O banheiro fica ao lado. Quando o vizinho de baixo ou de cima toma banho, nossa, o de baixo, inclusive, tem um cheiro gostoso de sabonete dele, queria saber qual que ele usa. Chega aqui, cheiro forte de sabonete, perfume, desodorante, chega, mas porque é muito próximo. Lá, geralmente, além de ser tudo distante, né? Porque a casa era maior, coisa e tal, não era apartamento, ficava num trecho da casa que era meio que impossível chegar ali o cheiro de outros lugares. Lá eu costumava sentir mais mesmo. E aí isso me pega um pouco, porque aí eu penso, já o cheiro do espírito tá aqui, papapá. Não sei, gente, tem explicações? Porque geralmente aparições, tal, essas coisas que a gente sente, tem explicação científica também, né? Se você for parar pra pensar, tem algumas explicações, às vezes nem tudo é paranormal, sobrenatural, às vezes tem alguma explicação. Às vezes isso do cheiro também tem. Conte aqui. Vai muito da sua fé também. E aí, gente, gostaram da história dos inscritos temáticos? Porque Reddit do Medo eu sei que vocês adoram quando é temático. Então, se vocês gostaram, tiverem histórias de família, o próximo eu quero que seja casos de família. Mandem pra onde, amor? Contato na terradomedo@gmail.com. Nossa, que voz de locutor! Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!